Hello, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. A nós aqui outra vez. E hoje, gente, a convidada é uma pessoa assim, bem exótica, bem parecida assim, aparentemente comigo assim. Então eu acredito assim, que o papo vai ser fenomenal. Além disso, eu olhando nas redes sociais dela, eu vi que ela tem um trabalho, né, um projeto que é sobre o suicídio, né, contra o suicídio. Eu achei muito legal e eu a convidei. Então, apresento a vocês a Bia. Oi, gente, prazer. Sou a Bia. Moro aqui em Guarulhos. Sou casada, tenho 2 filhas e um neto. Sou da Igreja de Fé em Cristo, sou cristã e é isso. Olha, você já é vó. Eu sou vovó. Tenho uma filha de 19 anos. Caramba, não, eu tenho um filho de 22, mas eu ainda não sou vó. Ah, eu sou vó. Cara, imagina, então, como que é ser vó, né, gente? É top. Eu tenho uma tia minha, uma amiga minha que virou vó. Ela virou vó e ficou vovó babona, sabe aquela vó boba? Sim, sim. Eu falei, cara, a gente não é tão velha assim não, pra gente ser besta. Ela, não, vó, mas quando você tiver um neto, você vai ver que tudo se transforma. Eu acho que ela tem amor, a minha sogra fala, né? Bia, tem amor dobrado. Quando o meu neto nasceu, eu fiquei realmente, é isso mesmo. É, minha mãe que fala isso. Mas me fala, Bia, quem é a Bia? A Bia é tudo isso que vocês veem aí na internet, mas assim, do comecinho, né, da minha vida, eu vim de uma família, a família do meu pai é cristã, a família da minha mãe é católica, então eu sempre vivi nessa linha dele. Mas eu sempre gostei de igreja, quando eu era pequena, eu falava evangélica, eu falava que era evangélica. Né? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, uma amiga minha me convidou para ir na igreja, na assembleia, e aí eu fui e eu lembro que eu gostei muito. E tipo assim, Érica, o nome da minha amiga. E aí eu sempre falava assim, todo mundo falava, você tem religião? Eu falava, eu sou evangélica, que eu gostava muito de ir. Mas eu nunca fui assim, nunca fui constante. Tipo assim, eu ia porque eu gostava muito, até postei um vídeo esses dias falando, né, sobre o que a pessoa faz na igreja, o que você tem que fazer na igreja, né? Eu lembro que eu passei a minha vida inteira, eu gostava, só que eu era aquele crente Raimundo, né, eu pé na igreja de todo mundo. Eu ia pra igreja de vez em quando, às vezes eu ia, demorava muito tempo pra ir só de domingo. Só que eu não sabia o que era viver o verdadeiro evangelho, eu não sabia o que era viver com Cristo. Eu sabia que Jesus era bom, que eu amava Jesus, que eu tinha que ter Jesus em primeiro lugar na minha vida, mas eu nunca vivi de fato. Quando foi 2012, eu me batizei em 2006, né? Numa igreja em Osasco, que eu fui na Videira Verdadeira, né? Eu fui num retiro que teve e aí eu me batizei. Mas, tipo assim, nunca vivi mesmo, assim. Me batizei, mas, tipo, Sim. Normal. E aí, quando foi 2012, foi quando eu lembro que na época foi uma época muito difícil, assim, pra mim. Foi no término de um relacionamento. E aí eu fiquei muito mal. E eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Até passava coisas ruins, assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a ir pra igreja. E aí eu falei assim, não, agora eu preciso voltar pra igreja. Eu lembro que eu ia pra igreja. Eu ia, tipo, de terça, de sábado e domingo, e todos os cultos eu aceitava Jesus. Eu falava assim, nossa, eu lembro que até um menino, né, que eu conheci até hoje, ele falou assim, nossa, ele era bem pequenininho, nossa tia, eu lembro quando você entrou na igreja, eu falei assim, ixi, essa daí vai embora na semana que vem. Ela tá aceitando, ele falou pra mim, nossa, ela aceita Jesus todos os cultos. E aí foi isso, aí foi quando eu dei um despertar, assim, eu falei assim, não, eu preciso viver isso, tipo, eu quero viver isso. Assim, não foi nada forçado, foi tipo de Deus mesmo, assim. Eu lembro que eu tenho muito assim, eu tenho muito essa coisa com sonho, né? E eu lembro que antes de eu voltar, eu tinha sonhado que eu estava de frente à praia e tinha um relógio gigante assim na minha frente que estava tombando. E eu lembro que, tipo assim, no fim dos tempos, o tempo está se findando. E aí eu falei assim, não, eu preciso voltar. Mas quando você voltou para a igreja, porque assim, hoje a gente vai falar mais sobre isso, mas eu percebo também que você tem um trabalho aí bem legal com adolescentes, né? Que é a faixa etária mais que a gente mais pega, né? Todo adolescente, ele vive essa fase de Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, né? Todos eles vivem. Eu vivi, você viveu, e vários adolescentes vivem, né? A questão é que muitas vezes a gente acaba indo se render por algum momento, como você falou agora. Eu passei por uma fase muito difícil, que então essa fase difícil é que te levou a ir buscar. Foi isso? Foi. Aí eu comecei a ir e
tipo assim, eu fiquei 2 anos esquentando banco. Tipo assim, eu tava indo pra igreja, mas eu queria fazer tudo certinho. Eu ia pra igreja, tipo assim, eu parei de sair, parei de fazer um monte de coisa e eu orava muito assim para Deus quando eu voltei, né? Falei assim, Senhor, tira de mim o que não te agrada. E eu quero que o Senhor me molde, o Senhor me lapide. Eu sempre orei por isso. Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Então, tipo assim, tá nas suas mãos. Eu tô aqui, eis-me aqui. E aí eu lembro que eu esquentei em banco durante 2 anos, quando eu voltei em 2012. E aí no final de 2014, em dezembro, eu lembro que eu gosto muito de caneta, de escrever, assim, eu sempre gostei de papelaria, assim. E aí eu lembro que eu fui numa papelaria que chama o Centro, nem tem mais, era ali perto do cemitério, tem o Centro ali naquela rua do cemitério. E aí eu entrei e aí eu vi umas canetas que, tipo assim, hoje em dia o pessoal tem mais fácil acesso, mas antigamente não tinha tanto, que era Posca, né? E aí eu falei assim, nossa, e aí eu lembro, antes disso eu lembro assim, ó, que eu falei assim, Senhor, o que eu tô fazendo na igreja? Né, antes disso acontecer. Eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu venho pra igreja, beleza, eu tô fazendo, né, eu acho que eu tô fazendo tudo certo. Mas tipo, eu venho na igreja, aí eu posto tipo, um versículo, porque eu também quero que as pessoas saibam que eu tô indo pra igreja, que eu sou cristã. E tipo assim, mano, é isso? Tipo, é só isso. Eu falei assim, e aí tipo, todo mundo fala assim, ai, Deus falou comigo. Eu falo, nossa, mas Deus não fala comigo, eu queria que Deus falasse comigo. E eu falo assim, Deus fala comigo, você lê a Bíblia, né? Eu falei, não, eu vou ler a Bíblia todos os dias. E aí, eu nunca gostei de ler, né? Eu nunca fui ensinada a ler, nunca fui motivada a ler. E aí eu li a Bíblia, eu achava muito complexo. Eu falei assim, eu não entendo nada que está aqui, mas eu vou ler. E aí eu lembro que eu ia pro serviço, e eu trabalhava até aqui na Rua 13, aqui no Bela Vista. E aí eu falei assim, aí eu levava a Bíblia todos os dias, e aí, voltando na parte da caneta, eu fui nesse centro, eu entrei nessa papelaria e tinha as canetas que eu sempre quis. E eu só tinha o dinheiro do almoço da semana, né? Eu falei, não, eu vou comprar. Aí eu comprei. Aí eu lembro que quando eu comprei, eu abri a Bíblia e escrevi um versículo no ônibus, no banco. Eu tirei uma foto e postei. Aí eu postei, beleza, depois eu entrei no Facebook e um cara com muita sorte, que ele era carteiro, o cara. Ele falou assim, nossa, sujando o patrimônio público e ainda falando desse Deus. Aí na hora que ela falou, nossa, na hora eu já queria, já queria falar um monte de baboseira com o cara, e eu parei e pensei, eu falei, não, o que você falando é verdade. Eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer em obediência, né? Tipo assim, eu não posso fazer uma parada que, tipo assim, não acerta, enfim. E aí eu lembro que veio um post-it na minha cabeça. Comprei um post-it. Aí eu comprei post-it. Aí todos os dias, tipo assim, ó, quando eu comecei a fazer isso, eu não fiz com o intuito de ajudar pessoas. Eu fiz com o intuito de ouvir a voz de Deus. Sim. Eu quero ver assim, eu quero sentir, eu quero viver isso que todo mundo fala que, né? Que vive. Que vive. Eu falei assim, eu tô na igreja. Pelo menos falam que vive, né? Pelo menos fala que vive. Aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, eu escrevia um versículo, colocava o meu nome e colocava tipo um post-it no ônibus. Comecei a fazer e postar todo dia. Eu lembro que eu comecei a receber um monte de mensagem. E eu falava, tipo assim, e eu lembro que teve uma época na igreja que foi muito bom pra mim, que eu fiz teatro e eu participava do grupo de evangelismo. Só que quando a gente saía, eu falava assim, mas o que eu vou falar pros outros? Como que eu vou chegar nas pessoas? Eu quero aprender. Aí eu falei assim, vou entrar no teatro porque eu preciso perder vergonha. E tipo assim, beleza. E aí isso daí também foi muito bom pra mim. E aí essa parada tipo, de escrever, foi aí que Deus começou meu ministério pessoal. E aí eu escrevi, as pessoas vinham falar comigo, nossa, eu tava rolando aqui, eu vi, curtiram, eu precisava ouvir essa palavra, nossa, que legal, né? E tipo assim, inconscientemente eu tava ajudando as pessoas. Sim. E aí eu comecei a ministrar as pessoas, tipo assim, também as pessoas vinham falar comigo, eu falava de Deus, isso aqui. E eu comecei a fazer mais. E aí todos os dias eu fazia. Todos os dias eu ia, no ônibus mesmo, eu lia um versículo, eu abria a Bíblia, ou eu lembrava de um versículo que eu preciso ler. Eu lia um versículo, eu não lia um capítulo, eu não lia, tipo assim, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler. Eu lia, anotava e postava. Tanto que no Marqueteiros de Cristo, tem lá desde o comecinho. Comecei o Instagram bem depois, mas tipo assim, tudo eu tenho na página que eu tenho no Facebook, porque eu lembro que um amigo meu, um leitor, ele sempre me disse, tipo, ele precisa fazer uma página, essa parada que você faz é muito legal, e eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Sim. E aí o pessoal começou a me chamar, tipo, eu fui em programa de Guarulhos, eu fui em programa de televisão, eu fui no cara, eu até esqueci o nome dele, foi até eu conheci o Félix também, que é de Guarulhos, que canta. É um programa cristão super legal, e as pessoas começaram a me chamar, tipo assim,
Eu falo um pouco disso que você faz, porque tipo assim, ó, quando eu comecei a fazer isso, eu falo assim, Deus, me usa. Só que tipo assim, eu nunca vi ninguém fazer, tipo assim, eu não vi uma pessoa fazendo e fui lá e fiz. Tipo, foi muito de Deus, é muito genuíno, foi tipo um presente de Deus. Eu sempre choro quando eu falo. Não tem problema. Foi um presente de Deus, assim, do coração de Deus. E aí eu comecei a fazer, ajudar pessoas, eu falava, cara, tipo, que da hora. E eu comecei a gostar muito, tipo assim, eu tô ajudando as pessoas, eu preciso fazer mais. E aí eu orava e falava, Deus, tá pouco, eu quero mais. Aí eu comecei a comprar etiqueta. Eu nunca fui bom em desenho, eu sempre tentava desenhar, né? Aí eu ia arriscar uns desenhos, colocava tipo a palavra, alguma coisa que fazia sentido com a palavra e colava nos ônibus. Eu lembro que, tipo assim, quase todo, tipo assim, não todos os ônibus, porque eu não estava em todas as linhas, mas tipo assim, os ônibus que eu pegava, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar preparado em casa. Eu preparava em casa, eu levava na minha bolsa muita coisa. E tipo assim, eu colocava ele em todo lugar que eu ia, eu grudava, tinha ônibus, tinha cobrador que falava assim, se quiser colar, pode colar. Tipo, eles trocavam, não, a gente trocou de ônibus, se quiser colar nesse, pode colar. Tipo assim, Já até sabia que era você que colava. Já até sabia que era eu que colava, porque eu entrava e falava assim, eu preciso pedir. Aí eu ia pedir, moça, eu colo Aí eu mostrava, não, pode grudar. Então, tipo assim, isso foi uma proporção, tipo, muito grande, assim, que eu nem sabia que isso ia acontecer, tipo, nem foi. E sozinha? Sozinha, sempre sozinha, eu e Deus. E aí eu sempre falo, Deus, quero mais, eu comecei a fazer lambe-lambe, que é o uso de colar, sabe? Sim. Aí de colar, comecei a fazer garrafinha, eu ia no bar, eu tinha um bar perto de casa, eu falava pro tiozinho lá, se eu pudesse separar umas garrafinhas para pintar, ele, não, pode deixar. Ele sempre me dava várias, eu pintava, aí eu desenhava, eu escrevia, deixava nos lugares. Aí eu, Deus, quero mais, o que eu posso fazer? Plaquinha. Aí eu ia comprar, e tipo assim, eu sempre ia, deixa eu ver no Google aqui, eu não sei fazer isso. É assim. Aí eu ia lá e fazia. Aí eu ia na papelaria, comprava papel cartão, recortava, fazia a frase. Colava palitinho de churrasco e ficava. Todo lugar que eu ia. Aí eu levava um tubo de cola, um rolinho e vários papéis. Ia colando. Mesmo tipo assim, foi, assim, desde o começo, olha, assim, até esses tempos atrás, eu falei, Deus, nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, né? Nossa, tipo assim, antigamente eu não tinha tanto tempo, mas eu tinha tanta disposição, e hoje que eu tenho mais tempo de fazer, parece que, tipo assim, eu tô estagnada e parei. Tipo assim, eu lembro que Deus também chegou que era a hora de eu voltar pro início do que eu fazia, e eu preciso realmente voltar. Tipo assim, não voltei totalmente, mas eu vou voltar em nome de Jesus. E aí foi assim que começou depois do grafite, que foi a parada que veio sobre prevenção ao suicídio, que foi também, não foi uma coisa intencional, tipo assim, foi muito de Deus mesmo. Eu comecei a grafitar, tipo assim, eu não sabia grafitar. Nunca tinha tido esse contato. Eu já tinha tido contato, mas não assim sempre, né? Aí o que eu fiz? Fui numa loja, comprei um monte de lata, fui numa viela que tinha perto de onde eu morava, e eu comecei a pintar lá. Eu falei assim, vou começar a pintar aqui, né? Vou fazer. E aí eu arriscava os desenhos, comecei a fazer uma ovelhinha, né? Que todo mundo sabe que é ovelhinha que eu faço. Essa ovelhinha eu fazia porque eu tinha um cachorrinho que parecia uma ovelhinha. Eu vou fazer o sadraque, meu Deus, sadraque. Aí eu fazia as ovelhinhas, eu fui arriscando, aí foi quando eu entrou nessa questão da prevenção ao suicídio. Eu fui pintar uma vez com uma amiga minha, a gente falou, vamos pintar hoje, vamos. Acho que eu colocava tinta na mochila, pegava ônibus, descia em algum lugar pra fazer. E aí foi lá perto do Nipo brasileiro, foi uma passarela perto do Nipo ali. Tá. A gente tinha ido grafitar e eu tava subindo a passarela. E aí eu falei pra minha amiga, eu acho que eu vou escrever um nome. Gente, eu juro pra você, não foi intencional, pra eu te falar a verdade, eu nem lembro, eu sei que foi Deus, o que gerou isso no meu coração de parar e pensar, vou fazer um desenho aqui. Na passarela, foi em 2019. E aí eu falei, vou escrever um negócio aqui, minha amiga falou, sai daqui do celular que eu vou gravar. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei não desista, eu acho que no outro lance eu coloquei, por favor, não desista, uma coisa assim. Aí ela gravou, e aí a gente tava indo embora, eu fui, editei rapidinho, vou postar, postei. Aí meu celular, eu não lembro se meu celular descarregou, ou se não tinha sinal para eu entrar na internet. Não, acho que descarregou, porque eu cheguei a postar. Eu só lembro que quando eu cheguei em casa, tipo assim, tinha muita mensagem. Tipo assim, o rapaz do Jornal de Guarulhos, né, que é o do Jornal de Guarulhos, eu conheci ele em 2016. Eu trabalhava no microtério, e aí meu primo tinha falecido, e eu conheci ele lá. Aí depois eu nunca mais tinha visto ele. Aí, quando foi em 2019 que eu postei, ele me chamou no Facebook depois de muito tempo que eu vi.
a mensagem dele falou assim, eu acho que você não vai lembrar de mim, eu sou o Will, eu tô com um Instagram da cidade de Guarulhos, eu postei um vídeo seu que eu vi, achei muito legal e tal. Eu falei, nossa, bacana, ele foi lá no vídeo, tipo assim, tinha muita mensagem. Aí, tipo, tinha um cara falando assim que, ele falou que, tem muitas pessoas, eu mesmo, tipo assim, eu vi mensagem das pessoas falando, eu vi, passei, eu vi, aí começou a vir muita mensagem, tipo assim, eu ia tirar minha vida, eu tava passando por lá, eu vi. E ali eu falei assim, nossa, tipo, uma simples mensagem, tipo assim, ajudar esse tanto de pessoas. Óbvio que tem pessoas que vão criticar, mas não tô nem aí. Mas, tipo assim, o que me impulsionou mesmo foi, tipo, um comentário de um rapaz que ele falou, o qual era importante, ele falou, eu passei, mas eu vi, e eu não quis, eu chamava as pessoas, eu vi as pessoas no comentário, eu chamava as pessoas no direct, até as pessoas que, tipo, criticavam, falavam assim, não, tudo bom, não sei o quê, tipo assim, tentava conversar, tanto que cheguei a fazer amizade, as pessoas começaram a me seguir, eu pensava assim, se eu for reativa com essas pessoas, são pessoas que eu posso perder. Sim, então, claro. já teve muita pessoa que criticou e eu chamei pra conversar e, tipo assim, consegui reverter, sabe? E foi isso que me impulsionou. Eu falei, eu preciso pesquisar mais sobre isso. Tanto que, tipo assim, até minha filha, tipo, ela já se cortou, eu não sabia. E aí eu falei assim, eu falei assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a conversar com Deus sobre isso, né? Eu falei assim, Deus, eu preciso conversar. Eu falei, eu não sou estudada, mas, tipo assim, aí eu ia pesquisar como que eu posso ajudar uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, o que falar para pessoas que têm depressão. E aí eu comecei a pesquisar, tipo assim, é raso, né? Sim. Mas, tipo assim, esse raso, assim, que eu pesquisei, que eu ia atrás do que eu podia fazer, eu consegui, tipo, ajudar algumas pessoas que entraram em contato, tanto no Instagram, no TikTok. E, tipo assim, hoje eu consigo conversar assim, né? Mas por conta disso. Mas o que me deu esse gatilho de começar foi por um grafite, que não foi intencional também. Tipo assim, não intencional, você falou, vou deixar uma mensagem aqui legal. Mas, tipo assim, não foi nada, tipo assim, eu vou deixar porque eu quero começar a fazer isso, né? Tipo, foi algo de Deus mesmo. Foi bem natural, né? Foi natural. Ô Bia, mas você, o que te levou a esse lugar? Tipo, na verdade, assim, tudo que a gente faz na vida tem um início. É óbvio que eu entendo que, óbvio, isso sem dúvida foi nitidamente Deus mesmo na sua vida te guiando para que isso acontecesse. Mas, tudo tem um propósito e ninguém sai do nada, né? O que houve na tua vida de muito grave, de uma coisa que te remeteu um sentimento ruim, de você voltar para Cristo, voltar para Deus e querer deixar de ser quem você era? O que houve nessa trajetória? Porque assim, Bia, por que eu estou te perguntando isso? Porque várias pessoas, principalmente os adolescentes, a gente passa por muitas fases. E a gente, às vezes, nunca sabe em qual fase que a gente está, né? Se é de rebeldia, se aí é carência, cara, é muitos sentimentos que um jovem e um adolescente traz no coração. E com isso a gente vai também acarretando muita bosta para a nossa vida, por decisões que a gente toma naquele momento que não está legal, né? Então assim, o que aconteceu na vida da Bia que chegou a dar falou, cara, agora eu preciso tomar uma decisão? Porque Deus, ele só age na vida da gente quando a gente está disponível. Sim. O que te levou a ficar disponível? Você fala lá em 2012, quando eu voltei, né? Pra Jesus. Eu não sei. Qual foi a parte da sua vida que eu que deu esse você falou, cara, eu tô na merda, eu não aguento mais ficar nessa merda, eu preciso sair disso daqui, e aí minha única salvação é Cristo? Então, eu tinha um relacionamento, um relacionamento muito zoado. Assim, eu era totalmente dependente, assim, tipo assim, eu achava que aquela pessoa era a pessoa que eu ia ficar pro resto da minha vida. Tipo assim, eu queria muito, tipo assim, então eu me esforçava muito por uma pessoa que não tava nem aí. Essa pessoa era pai de seus filhos? Não, graças a Deus. Você já tinha seus filhos ou não? Eu já tinha a Yasmin só. Tá. Eu tinha uma só. E aí nossa, quando a gente terminou, parecia que tinha sido o fim do mundo pra mim. Tipo assim, eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo. Tipo assim, nunca tinha ficado tão mal na minha vida assim. Eu falava, Deus, eu não quero ficar assim. Tipo, de passar coisa ruim na minha cabeça mesmo. Tipo assim, eu não quero mais viver, tipo assim, porque eu achava que aquele relacionamento era tudo pra mim. E eu era totalmente dependente, tipo assim, e eu me esforçava por uma pessoa que não tava nem aí pra mim, né? E aí foi quando o chicote terminou, foi quando eu dei o basta desse relacionamento, eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Eu pedi pra pessoa ir embora, a pessoa foi embora. E aí foi quando eu falei assim, não quero mais, aí eu fui, bloqueei de tudo,
Eu falei assim, não, cara, eu sou assim, quando eu quero, quando eu não quero, eu não quero. E aí eu sofri muito, e aí quando eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar minha vida, eu não quero mais ficar assim, e não sei o quê, porque eu sei que se eu ficar assim, vai ser pior. E aí quando eu comecei a ir na igreja, eu ia toda semana em uma igreja diferente. Toda semana alguém falava assim, não pode, eu falava, vamos. Eu vou pra igreja, tem uma igreja legal, eu quero ir. Aí quando eu falei assim, não, tem uma igreja que eu gosto, né, na igreja da época. Aí eu falei assim, não, uma igreja que eu gosto, eu sempre gostei de ir lá, então eu acho que eu vou começar a frequentar lá. Vou voltar a frequentar lá. Porque não faz sentido eu ficar indo em uma e outra, sendo que eu sei que, né, uma igreja que eu me identifico, enfim, que eu me sinto bem, que eu busco Deus, enfim. E aí foi quando eu falei ali, não, ali que eu quero, foi em 2012. Eu falei assim, não, eu quero servir a Deus. Então, na verdade, tipo assim, né, hoje falando pelo que você está falando, tá? Dentro da minha área da psicologia, eu entendo que você já tinha tido um relacionamento. Esse relacionamento você teve a sua filha, e aí desse relacionamento você saiu e aí acabou conhecendo essa pessoa. Foi logo em seguida? Não, porque eu tive, esse relacionamento que eu tive, eu tinha 19 anos. Foi 2004, 2005. Esse outro relacionamento também, a Yasmin era pequenininha, foi em 2009, 2010. Fazia muito tempo. Não tanto tempo assim. Você acha que de repente você acabou se envolvendo nesse relacionamento por uma questão de, cara, tá, eu já tive minha filha, aí não deu certo esse relacionamento, agora eu tô aqui, gosto dele, acredito que pode ser mudado. Então, você concorda que foi então por uma carência? Acho que sim. Por isso que gerou a dependência emocional. Sim. Então, porque assim, ó, a questão maior é as pessoas entenderem, principalmente as mulheres, né? Que geralmente elas sempre saem de um relacionamento ruim para cair num pior ainda. Né? E aí quando ela cai nesse pior ainda, é sempre no momento de carência. Porque houve alguma coisa lá atrás que deu uma frustração. Então, tipo, eu já fui mãe solteira, isso não é legal. Agora, tipo assim. Aí eu ouvia que ninguém ia me querer, eu sou um filho, ninguém vai te querer. Eu ouvi muito isso. Então, e é isso que eu quero que você fale, porque tipo assim, as pessoas, principalmente as meninas, né, hoje, a gente estava até falando agora há pouco, que hoje a adolescência e a juventude está lotado de informações sem conhecimento nenhum. Né? Então assim, hoje as pessoas elas acabam ficando num relacionamento tóxico porque elas estão carentes, elas estão frustradas. Então eu tive um relacionamento, não deu certo. Desse relacionamento, geralmente a maioria tem filhos. Aí elas pegam e falam, cara, não, eu preciso restituir, eu preciso ter uma família, será que alguém vai me querer? Será que alguém vai aceitar meu filho? Acaba aceitando qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Aceita o mínimo achando que é o máximo. E é diante dessa situação que muitas vezes, depois de ter um relacionamento frustrante, que leva a pessoa a desistir da vida dela. Porque ela acha que ela não tem mais capacidade para nada. Existiu algum momento que você pensou em desistir da sua vida? Dar um cabo nela, tipo, chega, basta? Assim, não. Tipo, assim, na hora que a gente, na hora da dor passa coisas ruins na cabeça, mas tipo assim, nunca de fato, assim, eu vou fazer isso. Passou pela minha cabeça. Mas você nunca nem tentou? Não, graças a Deus não. Nunca nem tentei. Mas tipo assim, essa parada tipo eu não vou conseguir, mas isso é verdade, ainda mais quando a gente tem filho nova, né? Não, minha vida, eu vou ficar com uma pessoa, eu tenho uma filha, nossa, E quando você teve ela, você tinha 19 anos? 19 anos. Quantos anos ela tem agora? Ela tem 19 e tem um neném. A história, eu vi a minha história se repetindo na Yasmin. Sim. Mas tipo assim, a Yasmin, tudo é um propósito, né? A gente acredita, a gente acredita em tudo é um propósito. E a Yasmin ter tido um Gael, pra mim, de verdade, por mais que seja, ela não estava no casamento, enfim, ela não vai pra igreja, a Yasmin, hoje, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Assim, né? Não era. Sossega. Não era isso que eu queria pra ela, mas tipo assim, me culpei muito, mas você, a culpa não é nossa, a gente tem os filhos, a gente precisa ir no caminho. Cada um tem a decisão. Cada um tem. Eu ouvi uma vez a Elina Tamuri falando, que ela fala da filha dela, né? Nossa, eu chorei tanto com o vídeo dela, ela falou assim, eu sou tão atacada, tipo assim, a culpa não é. A gente se sente culpado, porque é uma coisa que as pessoas, mas nossa, seu filho, você é cristã, e a sua filha é civil, gente, a gente... Eu sou cristã. Se ela não é, tá tudo bem também, gente. Vai fazer o quê? Tipo assim, eu não posso obrigar a Yasmin nunca
nunca obriguei a Yasmin, eu não posso obrigar a minha filha, eu vou ensinar ela no caminho. Aí acaba ela conhece a verdade. Quando ela engravidou, eu já sabia que ela estava grávida. E aí eu falei pra ela, pessoal, antes dela engravidar, ela namorava com uma menina. E ela namorava? Namorava não, praticamente morava, né? Ela morava na casa da minha mãe, que ela morava com a minha mãe. E aí ela vivia, e quando ela veio falar comigo até sobre isso, quando ela falou que ela gostava de menina, que ela gostava de menino e de menina. Aí eu sentei com ela e conversei, falei assim, Yasmin, ela, minha filha fala com você. Quando ela falou, eu falei, Yasmin, você não tá nervosa? Eu falei assim, não. Eu falei assim, você não vai falar nada? Eu falei assim, você vai adiantar? Eu fazer alguma coisa, te bater, eu te ignorar, vai adiantar? Você vai mudar? Ela falou, não. Eu falei assim, então, a única coisa que eu posso falar pra você é a verdade que a gente acredita e que eu sempre conversei com você. Que o que eu acredito é que esse relacionamento não é um relacionamento abençoado por Deus, porque a gente conhece a Bíblia. Eu falei assim, mas eu falo a verdade pra você e aí cabe a você. Eu nunca vou aceitar, mas eu sempre vou te respeitar. Sim. E tipo assim, continuamos assim. Eu queria Yasmin perto de mim, eu não queria Yasmin longe de mim. E aí a gente continuou, eu orava pra Deus, não é isso que eu quero pra Yasmin, eu não entendo seus propósitos, e aí eu orava, e tipo assim, mas ela conhece a verdade, eu não posso fazer nada, né? E aí quando ela conheceu o Kevin, aí ela terminou, o Kevin que é o marido dela, né, eles estão juntos. E aí ela terminou, não deu nem um mês que os dois estavam juntos, ela estava grávida. E aí o Gael, ele veio para transformar muita coisa, assim, tipo, eu não conversava com o pai dela, nem com a avó dela, a gente já tinha parado de falar. Hoje a gente se fala por conta do Gael, por conta de outras coisas, mas mais por conta do Gael também. Tipo assim, a gente voltou a ter um relacionamento saudável, assim, a gente conversa, não como antes, mas a gente tem um relacionamento saudável, a gente conversava. Se respeitam, né? Entendeu? Porque eu era muito reativa, tudo que o pai dela fazia, que eu sabia que magoava ela, eu ia e brigava com ele. E, tipo assim, eu entendi que não é assim. Hoje, tipo assim, a gente vai, conversa, enfim, ouço os dois lados. Então, tipo assim, por mais que eu sei que não é um relacionamento que eu queria e que, enfim, né? Mas eu entendo que Deus tem um propósito pra mim. Eu sei que eu ainda vou viver e ver a Yasmin viver as promessas de Deus na vida dela. Que é isso que eu creio. Ah, sim. A gente, como mãe, a gente sempre tem que ter uma esperança, né? E outra coisa também, saber que hoje você frequenta qual ministério? Edificando Cristo. Edificando? Edificando atrás ali do... Onde eram os antigos CNPV. Agora, atrás do Mercado Chagas, né? Eu já fui lá já. Mas eu não tá, agora de 17 vai inaugurar aqui na Tiradentes. Então, na verdade, eu fui lá. O meu filho, ele tem 16 anos e tem uma... Antigamente eu frequentava o Atalaia e aí tem alguns membros do Atalaia que migraram para Edificando, só que lá na Zona Norte, né? Que tem lá na Maria. Vila Maria, tu né? É tudo meio junto, né? E aí ele vai lá de vez em quando, porque ele estuda à noite. Ele estuda lá no Marconi. E aí essa filha dessa minha amiga que era da Atalaia junto comigo, ela foi, na época, quando ela saiu do Atalaia e foi para Edificando. Aí ela falou, eu vou lá para a Zona Norte, para a igreja de lá e tal. E ela levou as crianças, óbvio, né? E a Sarinha, ela congrega lá. O Gustavo congrega aqui e ela congrega lá, que o Gustavo é irmão da Sara. E os pais dela vão para lá. E meu filho foi visitar essa igreja numa sexta-feira. Eu acho que tem um congresso de jovens lá. Isso. E aí, não é sempre que tem, né? Acho que é uma vez por mês, eu não sei. Não, agora tá tendo sempre, né? Toda sexta? Continua o louvorzão. Isso. O Celulô. Aí ele foi lá, nossa, ele voltou de lá. Mãe, é maravilhoso, porque tem um monte de jovem, porque tem meu mãe, que não sei o que lá. Aí papai falou, filho, vai, mas você sentir no coração, pensa não. Eu sou uma pessoa muito, deixo meu filho livre. Eu, como você, fui criada numa família católica, tá? Na verdade, eu não chamo a nossa opção religiosa como cristão, porque qualquer um que conheça Cristo e siga Cristo é um cristão. Né? Quem segue a Cristo é cristão. E pronto, nós somos protestantes. Eu falo que a gente é protestante. Falar, então hoje a gente é protestante. Meus pais, eu fui criado mesmo. Só que meu pai e minha mãe são da igreja católica até hoje, mas são praticantes. Tipo aqueles que fazem a obra, vão nas comunidades. Meu pai criou a casa do imigrante. Então, tipo assim, eles têm uma história mesmo de... Eu já fiz o pessoal da Paróquia de Santa Luzia, me chamou para fazer um workshop lá. Porque a líder deles lá, eu já andei de skate, eu conheço ela daqui, que a gente andava no Pantanal. Só que eu já tomei ela tipo, em Bertioga,
Tipo assim, aqui em Guarulhos nunca trombei ela, mas em outros lugares eu trombei. E aí é a Sueli. E aí ela é da igreja católica, ela Bia, se eu te chamasse, com certeza. Lógico. Com certeza, qualquer lugar que me chamar eu vou. Porque na verdade, tipo assim, uma coisa que eu até hoje, tá, não aceito muito dentro do protestante é a religiosidade. A religiosidade é uma caca, velho. E assim, e uma das questões maiores que na minha vida, eu também, eu nem faz já uns anos que eu me batizei também, igual por exemplo, quando foi meu batismo, né, eu me converti numa igreja pro protestante, numa igreja lá na Vila Maria, chama... Gente, eu tenho problema, tá? Esquecimento, tá? Então gente, como é que chama a igreja? Nossa, você não fez isso, ela tá louca! Eu sou louca, gente, oi! Fonte do que clama! Uau, eu é louca! E assim, eu lembro até hoje, Bia, porque assim, eu sempre fui uma adolescente muito rebelde, tive vários problemas, tive depressão, já tentei contra a minha vida. Então assim, eu tive uma situação das pessoas olharem e falarem, você é muito louca, você quer ir pra igreja, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Eu comecei a fumar, eu pegava cigarro, eu roubava cigarro dos pedreiros do meu pai, cara. Meu pai tinha mania meu pai era investidor, então ele comprava os terrenos, botava lá os engenheiros lá, e os engenheiros levavam os pedreiros. Os pedreiros guardavam os cigarros, eu lembro até hoje, gente, eu tenho 47 anos, tá? Levavam Hollywood. Nossa! E era Hollywood na época que os pedreiros fumavam. Meu pai fumava também. E aí, eu ia lá, eu sabia que eles guardavam nos blocos, sozinha. Eu ia lá e pegava e fumava. Com 13 anos de idade eu assumi, eu ganhava minha mesada e eu comprava meu cigarro. E ali, então, desde os 9. E eu lembro até hoje que uma vizinha viu eu pegando cigarro, eu pegava bituca, eu via as pessoas fumando, eu morava aqui na Vila Augusta. Lá tem uma rua sem saída, para ser bem, uma travessa mesmo da Avenida Guarulhos. Atrás ali do mercado. E que agora é Lopes, eu acho que aquele mercado é Lopes. Na Rua da Farol, acho que é. Acho que agora é Lopes, mas na época era Cavamoto, que era aquele mercado, na época eu morava lá. E aí subindo ali tem uma rua, à esquerda ali, à direita, sem saída. Era ali que eu morava, naqueles sobrados. E aí eu ficava olhando as pessoas entrando com o cigarro na boca, né? Eu ficava, nossa, olha, caramba, que legal. Aí eu esperava a pessoa jogar muito de cigarro de chão, eu ia lá e pegava. Aí meu pai e minha mãe fumavam? Não, ninguém fumava. Eu não tive, mas eu ia lá e pegava. E fumava. Até que um dia a vizinha viu, foi lá falar com a minha mãe. Minha mãe veio e conversou comigo uma vez, 2 vezes, na terceira ela me bateu. Me deixou de castigo e tal, mas eu fazia isso. E com 13 anos eu catei meu mesado e fui lá e comprei meu cigarro. E o cigarro nunca era meu, era sempre das minhas amigas. Alguém que guardou na minha bolsa, alguém que pediu pra eu levar. Era assim, gente. Então eu fui, e aí tipo, a gente todo domingo ia pra igreja, né? E aí começou a minha rebeldia dentro da igreja, né? Porque daí, tem que fazer crisma, catequese. Não quero. Não vou, não quero, mas irmãs foram. E aí, depois eu fui crescendo e eu comecei a ir para a igreja. Tipo, eu ia para as missas, porque eu era obrigada, né? Eu ia. E eu lembro perfeitamente de uma vez, foram coisas que foram me dando lances, né? E eu falo, quando Deus tem um propósito, cara, Ele vai te pegar. Você pode fugir, a gente foge, mas chega uma hora que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? E aí eu lembro uma vez do padre falando tal porque nós vamos hoje ler a passagem de São Paulo. Eu falei, oxe, vai falar de São Paulo? São Paulo? Mas São Paulo aqui? Tonta, né? O quê? E eu lá, e eu sempre fui muito espontânea. Aquela pessoa que atrapalha todo mundo. E aí ele falou de São Paulo, eu falei, mãe, ele vai falar do estado de São Paulo? Pra que ele vai falar do estado de São Paulo? Minha mãe falou, menina, fica quieta. E fiquei lá. Eu falei, cara, eu quero ouvir o que ele vai falar de São Paulo, né? E ele me falou do tal São Paulo, porque na igreja católica é São Paulo, São Pedro, não é Paulo, Pedro, é São Paulo, São Pedro. Cara, e quando ele falou do tal do São Paulo, eu lembro perfeitamente, ele estava falando sobre a respeito de Paulo, quando Paulo perseguia os cristãos, e matava eles. E quando ele começou a contar, eu falei, opa, quem é esse cara? Nossa, me interessei por ele. Meu, é o que eu mais gosto da Bíblia. Eu falei, cara, eu pareço com ele, porque eu sou uma assassina, tipo assim, eu adoro. Nossa, sabe aquela pessoa que adora afrontar todo mundo, tá? E eu falei, opa, quem é esse cara?
E ele começou a falar, não, porque São Paulo, ele era uma pessoa que ele era intenso, e ele matou todos os cristãos, mas Jesus, Deus o escolheu, Jesus o escolheu, e ele não andou com Jesus, ele não foi um dos discípulos de Jesus. Meu, quem é esse cara, velho? Uau, quero saber quem é esse cara. Tipo, me identifiquei com ele, o rebelde, sei lá se ele tinha causa ou não, porque depois que eu fui descobrir. Mas esse cara é um cara que me atraiu. Eu também. Aí eu fiquei parada, só ouvindo, né? Eu falei, caramba, cara, eu sou bem assim, né? Sou bem bocuda, falo o que eu penso, o que eu quero, do jeito que eu quero, tô nem aí pros outros. Se lá, se eu pudesse matar essa raça de víbora. E aí foi passando-se o tempo, os anos. Só que o que aconteceu, Bia? Meados a todo esse meu tempo que eu fiquei em rebeldia, eu criei muitos problemas para a minha vida. Muitos. Vários problemas para a minha vida. Vários. E chegou um ponto que eu estava levando mais. Com 25 anos eu tive o meu primeiro filho, também não estava casada, mas acabei indo morar com ele, mesmo não querendo, mas porque eu vinha de uma família muito conceituada, certinha. Papai e mamãe fizeram 50 anos de casado. Meu pai sempre levou flores para minha mãe, no aniversário, dia dos namorados, dia do casamento. Então, será isso que eu queria para minha vida? Eu queria ter um relacionamento desse. Mas, devido às minhas atitudes, eu não consegui ter um relacionamento desse. Né? Então, assim, foi se passando os anos e várias histórias, eu tenho vários testemunhos, mas que eu quero chegar ao ponto onde eu fui parar numa igreja protestante. Eu tive uma síndrome do pânico e eu trabalhava viajando muito. E eu estava prestes a ir para a Bahia. E, cara, eu vi uma amiga minha, tipo, eu vivia na balada, né? Eu me separei depois, e aí eu me afundei na balada. Que falava, cara, pra mim não pensar na minha vida, pra mim não ter que olhar nada, nem pro meu filho, inclusive, né? Eu trabalhava muito, ganhava bem, pagava babá e, cara, perna pra que te quero viver, porque eu não quero ter que olhar na merda da minha vida. Então vamos viver? Vamos se atolar mesmo? E eu acabei, tipo, eu saía de segunda. E eu era supervisora de uma rede de loja chamada GOK, que a gente trabalhava tudo, era muito alternativo lá. Então tudo que era reciclado a gente usava. Então eu usava, as minhas botas eram de lona reciclada, minhas roupas eram de reciclado. Tipo, era um style muito doido. E eu trabalhava com muitos jovens também que eram bem alternativos. Resumindo, lá eu tive uma presença de uma amiga minha, que trabalhava na RH. Nitidamente, eu vi pela primeira vez. Quer dizer, na época eu não aceitei isso, tá? Eu falava que não, que ela estava doida, que ela tinha um tumor no cérebro, por isso que ela estava assim. Mas não, hoje, com o entendimento que eu tenho, ela estava possuída. Nunca tinha visto na minha vida. Porque a Igreja Católica, ela é maravilhosa, gente. Todas as religiões, para mim, elas têm um fundamento, porque o que move você é a sua fé. Não é a placa que você leva. E outra, não existe falar, o protestante é o certo. Aonde está escrito isso? Aonde? Isso não está escrito na Bíblia. Eu li a Bíblia. Isso lá não está lá, cara. Jesus nunca levou uma placa falando, olha, seja um protestante. Vamos todos ser evangélicos. Porque a única coisa decente é isso. Não. Ele não falou nada disso. E aí eu fui também estudar depois, né? Agora, recentemente, eu estudei todo a respeito sobre todos os conceitos religiosos. E aí, só que a Igreja Católica, a gente não tem muito isso. Né, de expulsar demônio, também não tem aquele clamor, aquela coisa que pega fogo na gente. Também não tem ruim, também não tem bom, não tem. É muito assim, a palavra ali, quer saber ler mais a Bíblia, vai ler, e é o que é o certo, legal. A igreja evangélica, os protestantes, eles são muito calorosos, porém também são pessoas extremamente doentes e assassinos. Matam muita gente, matam muito espírito. Na verdade, almas, né? Enfim. Mas aí quando eu vi, eu falei, gente, o que essa mulher tem? E aí vai me chamar, Val, vem aqui. A Glaucia está lá na mesa e ela está... Ai, meu Deus, tem que cortar o nome depois, tá? Por favor. Corta o nome. Não esquece, querida. Ela está lá na mesa e tal. Eu falei, caramba, o que ela está fazendo na mesa, né? Gente, o que ela está fazendo? Vai lá, tira ela da mesa, cara. Ela bebeu. Não, ela não bebeu. E assim, ela tinha algumas crises de convulsões. E toda vez que ela tinha crises de convulsões, quem ia levar ela para o médico era eu. Eu ia acompanhando ela.
Eu falei, cara, daí ela tava passando mal, mas ela não tava. Mas ela bebeu? Não, ela bebeu. Ah, deixa eu ir lá, né? Eu cheguei lá, cara. Aí eu, ô, fulano, levanta a cabeça. Mas, cara, te juro, um guindaste não levava na cabeça dela. Começou por aí. Eu já achei estranho. E ela não levantava a cabeça. Eu falei, cara, ela virou a mão, catou na minha coxa. Foi enfiando a unha na minha coxa. E eu, cara, tá me machucando, você tá me machucando. Cara, você tá me machucando. Aí quando eu peguei a mão dela com minhas duas mãos para colocar ela estava machucando, ela desmaiou. Falei, cara, ela está com convulsão. Vamos catar ele, vamos levar ela para o hospital. E olha só como é engraçado. Tinha um baita de um negão de 2 metros de altura observando a gente. Ele não chegou perto, mas ele estava observando. Quando ela desmaiou, imediatamente esse negão veio e catou ela pelo colo. E olhou para mim, tipo assim, e aí? Eu falei, vamos, vou levar ela no médico, desce com ela. Ele desceu e tal. Colocamos ela dentro do carro. Eu coloquei uma amiga minha, que também trabalhava comigo, ela para os meus gerentes, atrás. Eu falei, vai segurando ela. Se enrolar a língua, você não põe a mão na boca dela, pelo amor de Deus, você vai arrancar teu dedo. Mas vai me falando. E ela falava assim pra mim. Gente, bandido de ignorante, né? Todo mundo sem conhecimento nenhum. Vai, puxar os cabelos dela, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, ela não tá puxando o cabelo dela, ela tá se debatendo. Não, ela tá puxando os cabelos dela. E tipo, só que eu lá naquela adrenalina, eu levei ela no Leonor de Barros, ali no Tatuapé, que a gente tava na Penha, e eu levei ela no Tatuapé. Quando a gente desceu e tal, aí um outro gerente meu veio atrás de mim e foi nós 4 pro hospital, né? Ela entrou na maca, eu fui tirar o carro, e aí quando eu voltei, tinham tirado ela do pronto-socorro, estavam levando ela para observação. Não. Gente, não pode levar para observação, deixa eu entrar para ir para almoçar. Falou, já tem 2 pessoas lá dentro. Falei, então tira as 2 pessoas que eu vou entrar. Estão tirando ela da observação, ela precisa tomar medicação, ela teve uma convulsão. Quando eu entrei dentro do hospital, aí ela falou, não, vou te liberar para quando ele sair. Quando eu entrei, o que estava lá, um dos 2 que estavam lá, uma era branquinha, lembra que é assim, mas eu estava branquinha que você. O outro era negão, ele estava branco. O braço da branquinha estava toda arranhada. Eu entrei, olhei, Zezão, não, olha, por que tiraram ela de lá, né? Aquela pessoa que resolve tudo. Peguei na mão dela estava assim. Cara, eu não sabia. Zero conhecimento, zero. Todo mundo solta ali, falei. E aí eu peguei na mão dela, olha, vai passar, tá tudo bem, não sei o que lá. Menina, ela com os olhos fechados, ela virou e cuspiu. A primeira vez em mim. Aí eu, tipo, gente, será que ela vai ter convulsão de novo? Tal. A Má falou pra mim assim, Val, não. Aí eu, não. Gente, não, mas tem que levar. E eu lá, né? Tipo, nem tchum. Cara, ela começou, te juro por Deus, praticamente a sair da maca. Ela olhou de novo pra mim, pela segunda vez que eu de novo. Quando ela começou a coisar tal, que daí eu tipo, sabe quando você quer tirar a mão, mas aí você não sabe se você tira, você fica naquela coisa? Quando ela pela terceira vez cuspiu em mim, eu tirei a mão dela. Daí eu tirei a mão dela. Mas ela já tava, tipo, parecia que tava querendo convulsionar de novo, sabe? Assim? Aí o rapaz falou pra mim, Val, sai que você tá deixando ela muito agitada. Eu, como assim? Ele agitada, eu sei o quê. Tipo, eu não entendi nada. Aí quando eu tava saindo desesperada, toda cagada de medo, porque quando você não tem conhecimento, você tem medo, né? E aí eu troquei com o médico falou pra mim, você tá com a loirinha lá? Eu falei, tô. Ele falou, o que você é dela? Eu tipo, eu não conseguia responder, porque eu tava olhando ali, eu falei, o que tá acontecendo? No meu íntimo eu sabia que tinha alguma coisa estranha, mas eu não conseguia saber o que era. Ele falou, todos os sinais vitais dela estão ótimos, tá? Não tem por que eu manter ela no pronto-socorro, e a gente trouxe ela para observação. Mas ela bebeu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, se ela brigou? Não. Ele falou, então eu não sei o que é. Mas os sinais vitais dela estão todos bem, só espera ela melhorar e você pode levar ela embora. Eu saí, fui lá para fora, chorei muito. E foi ali a minha primeira experiência que eu tive com um sobrenatural ruim. Porque depois de uns 4 anos, é que eu fui descobrir que aquilo ali era algo ruim. Mas assim, só que o tempo que eu passei sem ir para a igreja, foram os momentos que eu mais fui julgada. Você não merece estar lá. Você é muito louca.
E aí o que fez eu fazer? Ter raiva de crente, ter ódio de crente. Eu passava por essas igrejas de crente, eu ficava sempre, cala a boca, você não sabe que ele não é surdo não, fala baixo, jogava bombinha. Sim. Várias vezes. Foi uma revolta de, cara, quem é esse que todo mundo fala e eu não sei quem é? Mas as pessoas se achavam tão boas que elas achavam que eu não era digna de estar na presença. Então assim, esse projeto, quando eu vi você fazendo um projeto contra o suicídio, eu olhei aquilo e falei, cara, o que será que essa menina passou para ela estar ali, fazendo aquilo? Você não pode dar o que você não tem. Então o que foi? Pessoal, quando eu comecei a fazer isso, acho que eu entendi, mas só pergunta agora. Quando eu comecei a fazer isso, eu nunca passei por isso, nunca passei por nada. Foi tipo assim, eu comecei a fazer o grafite, aí começou a dar um boom, e aí nas mensagens das pessoas eu senti que era muito importante eu tentar ajudar de alguma forma. E como? Eu falei assim, Deus, me usa, o que eu posso fazer? E aí, tipo assim, comecei a postar as frases motivacionais que eu posso. O que acontece? Nessas frases eu não falo diretamente de Deus, eu falo indiretamente. Sim. Mas, tipo assim, também nunca foi intencional, eu não vou falar de Deus para as pessoas acharem que eu sou. Não. Eu comecei a fazer, tipo assim, tudo é de Deus. Então, tipo assim, através dessas mensagens as pessoas procuram quem é que está fazendo isso. Aí entra no meu perfil, vê que eu sou cristã. Sim. E quando eu comecei a fazer, na pandemia, que foi tipo a minha pandemia, né? Foi 2019 para 2020, que eu comecei a me interessar mais por essa causa. Eu estava sentada, eu estava assistindo um documentário da Marielle Franco. E aí eu estava sentada no sofá. Eu lembro que uma vez eu orei para Deus e falei assim, Senhor, como que eu vou ajudar as pessoas sendo que eu nunca passei por isso? Porque a gente só pode falar de uma coisa que a gente já viveu. Sim. Como que eu vou te ajudar? Eu nunca vivi, vai ficar tudo bem. Não sei, eu nunca vivi. Sim. Entendeu? E aí eu falei, mas Deus, que eu queria sentir o que as pessoas sentem. Eu até comentei com algumas pessoas, meu, você é louca, você não sabe o que é. Eu falei, não, mas para eu ajudar eu preciso sentir. Ele falou, quando eu comecei a pesquisar e tal, eu estava assistindo um documentário, eu estava sentada e de repente começou a me dar uma crise. E eu comecei a chorar incontrolavelmente. E eu chorava. E eu respirava assim, meu, o que está acontecendo? Até suicídio passou na minha cabeça. É uma crise de ansiedade, né? E eu comecei a ter, eu chorei, eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu chorei tanto. E eu fiquei assim, teve uma hora que eu respirei e Deus falou assim pra mim, você não pediu? Para saber? Aí eu falei assim, meu, mas tipo assim, eu sei que ali eu não passei 1%. Só que eu falei assim, ali eu senti, eu já sabia que era importante, mas viver aquele momento ali dentro da sala da minha casa, aquele desespero, aquela vontade, meu, o que eu faço? Era uma dor. Que eu falava assim, meu, o que está acontecendo? E eu fiquei desesperada. Quando eu ouvi a voz de Deus, você não pediu? Eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E foi por isso, foi por isso, mas eu já fazia, já escrevia as mensagens, mas tipo assim, depois desse momento que eu tive assim, que Deus me mostrou como era, eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto tipo assim, meu, tudo que eu faço assim, né, na minha vida a gente faz assim, relacionado a como que eu posso ser Jesus na vida das pessoas. Sim. Então, tipo assim, eu vou colocar uma frase numa camiseta, eu vou escrever, todo lugar que eu deixo, eu faço. Hoje eu trabalho na Criarte, é uma grafia aqui de Guarulhos. E o Vini, eu tenho parceria com ele, acho que é de 2019, 2020, alguma coisa assim. Que eu fui pedir parceria com ele, fazer uma ação, eu queria fazer uns adesivos com mensagem, então eu queria saber se ele falou que era. O Vini, tipo assim, ele é usado por Deus diretamente, tipo assim, ele me ajudou muito quando eu não tinha dinheiro, era o Vini, tem como fazer, tem. O Vini, tipo assim, Vini, eu queria fazer isso, tudo que eu peço pro Vini, ele compra visão. Hoje ele é meu patrão, eu não trabalho com ele, eu trabalho com ele hoje. Então, tipo assim, adesivo, que eu não coloquei aí, mas tipo assim, adesivo, essas fitinhas do Bonfim, sabe? Sim. Eu fiz uma parceria também, eu ganhei 2.000 fitinhas, 2 anos seguidos da JM Fitas, com mensagem, existem pessoas, não desista, existem pessoas que se inspiram em você não é um erro, Jesus ouve sua oração, não confunde a sua voz. Então todo lugar que a gente vai bonito. Tipo assim, mensagem, a gente vai, hoje eu sou casada com o Alexandre que tá aqui, meu negão tá ali, ó. Deus me presenteou, gente. Você está num relacionamento que você acha que você nunca vai conhecer alguém
que um dia eu achei que eu nunca ia viver o que eu vivo hoje. Eu nunca imaginei que eu ia ter outra filha, ter uma menina de 2 aninhos. Tipo assim, então hoje eu vivo coisas que eu orei lá atrás que eu imaginei que eu nunca fosse viver. O Alexandre é um milagre também, porque quando eu conheci o Alexandre, ele não estava na igreja, ele também não queria saber, não falava de igreja, ele não queria saber. E na época também eu era casada, eu me separei por conta de traição, enfim. Eu nem gosto de ficar falando isso, expor. Hoje eu converso com meu ex-marido, eu tenho amizade com ele, não tenho absolutamente nada, mas eu quis me separar, eu conheci o Alexandre, estou com o Alexandre já vai fazer. Fez 3 anos que eu estou aqui. 4 anos, era só para ver se vocês sabiam. Porque o Alexandre nunca me escreveu, então coisas que eu orei, eu vivo hoje. O Alexandre, ele é muito mais do que um dia eu idealizei para minha vida. Ele é um milagre, eu vi a conversão dele toda. Tipo assim, eu vi o Alexandre, tipo assim, não querer ir para a igreja e hoje ele ser um dos maiores incentivadores da minha vida. Tipo assim, se eu, a gente precisa fazer, então eu vou fazer hoje. Leva a fitinha, não sei o que lá, então tipo assim, eu nunca tive isso. E o Alexandre, então, todo lugar que a gente vai, vamos levar, hoje a gente vai no metrô. A gente enfia, uma vez a gente colocou, o Vini fez os adesivos pra mim, e aí eu fui, achou pro metrô, a gente colocou, tem até um vídeo aí, sabe que não sei se dá pra ver, dá pra passar. A gente foi, levou o adesivo, a gente colou, a gente sempre cola no chão, né? Nos lugares, enfim. E aí, nesse dia que a gente foi, teve uma moça também que ela foi pra tirar a vida dela. Ninguém vai saber, né, quem é, o nome dela é Gabi. E ela mora em Arujá. E eu sempre converso com ela hoje, a gente conversa assim, de vez em quando ela sempre manda mensagem. Ela tinha ido pra tirar a vida dela nesse dia, e ela falou assim, que viu, a gente tava assim, ela falou que viu eu colando o adesivo, e aí quando a gente entrou no metrô, ela falou, deixa eu ver o que ela escreveu, né? Aí quando ela viu a mensagem, ela começou a chorar e não se matou, porque ela tinha que fazer isso. Então a gente, tipo assim, toda vez que a gente sai, tem, tipo assim, ó, eu lembro que uma vez falaram que eu queria ser estrelinha. Não, tipo assim, ó, Val, por que eu gravo as coisas que eu faço? Porque eu sei a importância que é de postar, eu sei como que é a ferramenta Facebook, Instagram, TikTok. Então se a gente usa pro bem, a gente vai alcançar mais pessoas. Eu também acho. E tipo assim, tem uma menina que eu sempre falo dela também, ela veio do TikTok. Uma vez ela mandou uma mensagem, eu fiquei mais de 4 ou quase 5 horas com ela no telefone, ela contando a história dela. Eu não precisei falar absolutamente nada, eu só ouvi. Então, tipo assim, quando eu falei pra Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Tipo assim, a gente vai refletir, o que a gente pode fazer hoje? A gente incentiva nossas filhas. Tem que fazer, a gente vai na ONG, a gente fala, tipo assim, a ONG são esses pastores. Pastor, a gente pode? Pode. A gente incentiva de fazer. O pastor falou assim, Bia, semana passada ele falou assim, Bia, às vezes você pode pensar, e ele falou que eu tava, tipo assim, não pensando, porque às vezes a gente acha assim, será que está alcançando? E aí ele pegou e falou assim pra mim, Bia, isso que você está fazendo, você não tem noção da importância, você não tem noção. Ele falou assim, você vê só no sábado, como elas ficam ansiosas para ter você aqui, como elas ficam escrevendo as coisas, elas escrevem bilhetinho, elas fazem as coisas. Isso foi tudo desde quando a gente começou o projeto. E eu falei, glória a Deus. É que nem quando a gente fala assim também, uma vez quando eu colava no Milambi, eu lembro uma vez que eu fui colar eu tinha feito bem bonito, eu colei no Bosque Maia. E aí eu tinha ido do serviço, eu desci do ônibus, eu colei, eu trabalhava numa loja que tinha ali, na Paulo Facine, Salgado Filho. Ali, é Salgado Filho, né? Enfim. Eu trabalhava ali, e aí eu lembro que quando eu fui embora, eu passei e não estava mais ativo, tinham arrancado. E na hora eu falei, caramba, não acredito. E aí Deus também me ministrou, Deus falou assim, pode considerar que eu já falei com Deus que eu queria falar. Então, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa que vai alcançar uma pessoa. Que já tá bom. Eu sempre falo, cara, ele largou as 99 para me buscar. Sim. E se você tiver que deixar as 99 para buscar é o que é válido, entendeu? Eu acho que o seu projeto, você falando de ônibus, cara, sabe o que acontece, Bia? Você alcançou pessoas que você nunca vai ver e nunca vai imaginar. Eu costumo falar que Deus, ele faz assim, né, com a gente. Ele fala assim, olha, eu vou te usar, mas não é sua honra, não é seu mérito. É meu. Então eu vou chegar em pessoas que você nunca vai saber, que você nunca vai imaginar que eu cheguei. Então assim, é umas coisas bem, que eu acho isso incrível, né? Porque muitas vezes eu também quis ficar oculta. E aí o meio de ferramentas hoje para você atingir o máximo de pessoas é a internet. Agora é claro que vai ter um monte de gente para falar que você quer ser estrelinha, claro. Só que a verdade é uma só. Tem pessoas dentro da internet que estão falando merda. E eles crescem numa proporção surreal.
Esses tempos atrás, ó, já faz um tempo já, você acha que é a terceira vez que eu estou falando, que Deus tem falado comigo sobre isso. Ele fala, o que você tem feito? Nada. Eu nada. Em questão da internet? Nada. Nada. Por quê? O que acontece? A gente tem visto pessoas tomando uma proporção gigantesca, igual aquele The Power, The King, The Power. Olha, gente, mas enfim, deixa isso pra lá. Prefiro não comentar. E aí, eles vão ter uma proporção gigantesca. Quer dizer, resumindo, o mal trabalha na internet e ele ganha muito mais alcances do que a pessoa que está ali fazendo o que é o bem. E sabe qual é o pior de tudo? Que às vezes eu vejo pessoas que são do bem criticando quem também está fazendo bem. Cara, se você não tem coragem de fazer nada, não critica quem está fazendo, cara. Eu não falo bem, e você pode ver, as pessoas que mais falam, as pessoas, tipo assim, ó, se você faz, fala. Se você não faz, fala. Eu prefiro fazer. Isso. Aí você vai ver quem está falando pra você, o que a pessoa está fazendo. Nada. Mas sempre quem critica é quem não faz nada. Queria me explicar uma vez, isso daí que você não está fazendo, eu falei assim, então me dá uma estratégia, por favor. Se tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, me fala você, que você entende mais que eu. Não sei, eu falo assim, eu sempre falo o seguinte, quando a pessoa fala alguma coisa, né? Eu falo assim, querido, deixa eu te falar uma coisa, o que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Eu tô. Continua fazendo o que você está fazendo e me deixa. Não te perguntei? É isso mesmo. Ô, cara, não tô te perguntando. O pessoal hoje em dia, na internet, o pessoal acha que tem poder, é uma terra sem lei, o pessoal pode falar o que quer, a hora que quer. Mas é por isso que a gente tem que permanecer. Sim. Permanecer. O trabalho, tipo assim, eu não verifiquei, eu acho linda essa sua foto, maravilhosa, tá linda, tão linda aí. Eu não cheguei a me aprofundar, mas o pouco raso que eu vi um trabalho lindo e esplêndido que você faz. É maravilhoso. É permanecer sim, porque você vai alcançar pessoas, você já alcançou, que você nem imagina. Então isso é o mais importante. E saber que o seu coração é um coração extremamente rendido a fazer a vontade de Deus. É lindo de ver isso. É maravilhoso. Tá, já está falando do horário. Isso é maravilhoso. Então assim, cara, eu quero que você permaneça. Se eu puder fazer algo para acrescentar para você, eu estou aqui disponível. Né? A gente percebe assim, você, embora você tenha uma aparência que, que a gente vê de longe, que é igual eu tenho um amigo que falou assim, Val, uma mulher para se tatuar, ela tem que ter uma personalidade muito forte. Porque ela tem que peitar muito a sociedade, porque ainda a gente vive numa sociedade preconceituosa, muito preconceituosa. E as pessoas ficam falando que não é. É assim, não pode ser idiota, tá? A gente vive dentro de uma realidade, a gente ainda leva nome ainda por ser quem somos. Mas eu vejo que, só que conhecendo você hoje e vendo você falar, você é meiga. Você acha? Acho. Claro que assim, não provoca, tá, gente? Não provoca, que daí vai sair daí tipo, vai voar na tua cara, vai dar umas 3 arranhados, 3 tapas na tua cara, um chute na tua bunda, você vai ver, não provoca. Se tirar você do seu centro, você vira uma fera. Mas a gente percebe que você é mais calma. Tipo assim, eu tô falando comparado a mim. Eu percebo que assim, a minha voz é mais agressiva, eu sou mais. Você não, a gente percebe que, mesmo você tendo uma aparência muito semelhante à minha, você é uma pessoa bem mais calma, mais tranquila, mais sossegada, né? Eu espero um dia chegar nesse ponto. Eu espero. Eu costumo falar que Jesus, ele transformou meu caráter. Isso é fato. Às vezes as pessoas devem ter comido. Ai, meu Deus, escuta cada merda, né, velho? Eu falo, é melhor ser surdo, é melhor ouvir merda do que ser surdo. Mas tem umas coisas que a gente ouve, que só Jesus na casa, né? Aí eu olho, Jesus fala comigo, ó, fica quieta, cala a boca. Tá vendo que ela tá falando sobre ela? A pessoa já falou pra mim assim, ó, Val, porque você tem que ter o espírito você tem que ter o fruto, paciência, alguma coisa assim. Eu falei, qual fruto que você tem? Aí eu esperei ela falar, né? Eu falei, qual fruto você tem? Aí ela, não, eu tenho esse fruto. Eu falei, querida, deixa eu te falar, você não lê a Bíblia, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque não existe você ter um fruto. É o fruto que é paciência, amor. O fruto do Espírito. Exato. Eu falei, você está falando, então você também não tem, querida. Você está falando que eu posso não ter, mas tu também não tem. Primeiro que você não sabe nem ler a Bíblia. Se você ler, você vai ver que todos é uma junção só. Você não pode ter um só, você não pode ter 3 só, você tem que ter todos. Então você não tem o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Você tem
a pessoa fala de você, essa frase é muito real, né? Tipo, quando a pessoa fala de você, ela tá falando ela diz mais sobre ela do que sobre você, né? Com certeza. É muito sobre ela. E assim, e é muito legal ver que você, como mãe, hoje, como vó, você está levando um legado para sua família. E aí não importa o que eles vão fazer ou deixar de fazer, isso daí já não é mais problema seu, né? Mas como você vê que a palavra falou, ensine seus filhos ao caminho. Se eles desviarem, um dia vão voltar. Se eles voltarem, é uma decisão deles, assim como foi sua hoje. Né? E assim, eu acredito que nossos pais nos criaram bem. Na igreja católica não interessa, mas eles nos criaram bem. Você tem mais duas irmãs? Uma, duas? Na verdade, eu tenho 3. 3. Você falou, né, elas iam, fez a catequese, né? Todas fizeram. Só... Então, às vezes a gente fala assim, não criou bem. De um tempo eu comecei a pensar mais nisso, assim, não agora, já tem um tempo. Eu falei assim, não, eu acho que ninguém vai ser de criação. Porque, eu tenho 2 primos, um faleceu, ele mexia com droga, foi fazer coisa errada, mataram ele. Aí eu tenho minha prima, que é a Lilian, que é a princesinha da família, todo mundo... E tipo assim, eu que sou a mais... Ovelha negra. Isso mesmo. Ah, tá. Da família. Só que assim, a gente foi criado juntos, 3. A gente teve a mesma educação. Mesmo conceito educacional. E cada um seguiu para caminhos diferentes. Tanto que minha prima falou assim, se o Luan... Eu falei assim, não. Eu falei assim, Lilian, não é culpa... o Luan viveu isso, ele colheu o que ele plantou. Se quando o vô ensinou ele a não fazer coisa errada, a não usar droga, a não andar, tipo assim, com as pessoas que sabiam, tipo assim, né? Apesar de que às vezes a gente diz, você não pode andar com essa pessoa, beleza, né? As nossas conversações corrompem os bons costumes, mas a gente sabe que o certo e o errado. Então, a gente que escolhe, não é? Eu falei assim, então, se ele tivesse escolhido outro caminho, o caminho que o vô e a avó ensinou pra gente, minha mãe, porque os pais dele quando eles eram pequenininhos, então a gente foi criado junto, né? Minha mãe como se fosse mãe deles, que ele ajudou a criar eles. Então, tipo assim, não tem essa, eles vão ensinar, só que, tipo assim, não cabe a eles o que vai ver. Tanto que a Yasmin falou pra mim, mãe, se eu tivesse feito metade das coisas, metade não, tudo que você falou pra mim, eu não tava vivendo o que eu tô vivendo hoje. Ela fala pra mim até hoje, ela fala, mãe, quando ela fala pra mim, mãe, quando eu vejo ela dando conselho pra alguém, porque às vezes ela fala assim, mãe, uma amiga minha chamou ela no grito. Ela fala exatamente as coisas que eu falo pra ela. Ela fala exatamente, nossa, quando ela me manda, eu fico tão feliz. Eu falo assim, então entra na cabeça dela. Então ela sabe. Ela sabe o que ela tem que fazer. Então aí Deus é o Senhor, o Espírito Santo. Eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer pela Yasmin é orar pela Yasmin. Sim. Eu acho que é aquela coisa, né? A colheita, né? O tempo que eu estava como na igreja da Lô, né? Na Ponte, onde eu nitidamente me converti lá, o meu filho frequentava comigo lá. Não, deu 2. Íamos nós 3, né? Meu marido ainda é aquela pessoa ainda que tipo, ele fala, amor, cara, mas assim, sempre a pessoa vai falar sobre as experiências dela, cara. E a gente tem que aprender a respeitar, né? Não a criticar, respeita, porque cada um tem sua história. E pronto. E aí ele fala, amor, ele não tem muitas referências boas, né? Tô indo. Muitas referências boas a respeito do crente, do evangélico. E aí, tipo, ele vai muito esporadicamente. Agora nós estamos indo na Nascer pra Deus, e ele está gostando, e tem a Impacto, eu moro em frente a Impacto. Você conhece a igreja Impacto? Que fica na Brás Cuba? Acho que não sei. Eu moro quase em frente a Impacto. Eu já fui também na Impacto, e ele gosta demais da sua, como chama? Da Edificando também. Mas pode falar, se você for visitar uma igreja... Não, eu já fui várias vezes. Inclusive, na verdade, eu conheci uma mulher lá, que ela é líder de alguma coisa, inclusive um amor de pessoa, eu não lembro o nome dela agora, porque eu não quero lembrar o nome de ninguém, mas aí a gente conversando, aí eu falei pra ela que eu tinha ido lá e tal, eu falei, eu gostei. Você quer ver mesmo, gostar? É daquele homem que prega, aquele pastor, velho. Caramba! Marcos? Os de óculos. Marcos? Mano, eu vou te falar, gente, não é assim, ó, o que eu falo do meu pastor, ele parece que tá babando no topo. Não, ele é top, a mulher é psicóloga, né? Cara, ela não conheci, mas ele, velho, te juro. Se você conhecer, você vai amar. Não, mas eu nem quero conhecer, sabe por quê? Porque eu sou muito intensa. Você devia trazer ela aqui. Boa! Ela e uma amiga minha, a Carol, você falou sobre as roupas de reciclagem, a Carol tem um testemunho lindo, ela tem uma loja linda ali na Colina Valadão. Ela já trabalhou com mulheres, ela já fez presídio. Ó, que legal! Se você quiser, a Carol tem muito conteúdo. Passa pra Gabi, pra gente chamar ela. Então. A pastora Silvia Mata.
Aí eu conheci ele, tipo assim, eu nunca conheci ele assim, todas as vezes que eu fui, graças a Deus foi ele que pregou. Gente, eu e meu marido, a gente é encantado por ele. E assim, ele tem muita minha linguagem, tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu não gosto de gente religiosa, eu acho que a religião, ela mata qualquer pessoa, né? E assim, ela é muito claro, então eu gosto demais, a gente gosta demais lá. Mas eu sou muito intensa, então eu vivi todas as etapas. Quando eu entrei para a igreja, eu me afundei, eu trabalhava 24 horas. A minha amiga tá na Cifra Deus também, a Renata, ela canta. Na Cifra Deus? Renata Ribeiro, canta de Então, a na Cifra Deus, eu frequento, tipo assim, eu não estou hoje membrada nenhuma, tá? Então, tipo assim, eu vou para a Cifra Deus, eu vou lá na Cifra Deus, aí eu vou, às vezes, na segunda-feira, tipo assim, quando dá eu vou, né? Porque, mas eu tenho que ir na semana. Então, na segunda-feira, eu vou na Impacto. De quarta-feira tem oração lá. Na nossa versão. Que eu tô doida pra ir, porque é uma bênção danada, né? Na quarta-feira que é só oração. A inauguração da nova igreja vai ser agora dia 17, no sábado que vem. Vai. Eu vou estar acamada. Ai. Eu vou estar acamada. Mas eu acho que Mas se tiver online, eu te mando o link. Me manda. E aí, tipo, cara, aí eu gosto da Nasci pra Deus, gosto da sua e gosto da Impacto. Das três. Eu curto ali. A Impacto fica em terceiro mesmo, porque eu gosto mais das duas. E aí, quando foi agora, a minha amiga falou pra mim, eu tô indo numa igreja lá no Bom Sucesso. Você quer? Ela falou assim, vamos lá pra você conhecer. Na verdade, ela não me chamou, ela falou que estava, eu me ofereci. Falei, vai pra me conhecer. Cara, fenomenal. Não lembro o nome, depois te falo. Mas não lembro o nome não, sabe que eu não lembro o nome de nada? Cara, maravilhosa também. Pastor pregou ali lindamente. Primeiro já começou a mulher dele falando, ministrando a respeito da oferta, que ela quase foi uma pregação ali maravilhosa. Depois ele veio e eu curti. E eu sei, Bia, que é importante a gente estar no ministério. Eu tenho plena certeza disso. E eu sei que é a gente sendo a gente. É a gente sendo a gente. Sabe, quando eu vi você ali, naqueles posts lá, toda tatuada, grafitando, eu falei, cara, que bacana, velho. Que da hora. Como ela vai poder levar a palavra para aqueles que ninguém quer? Olhar para quem ninguém olha. Então, assim, nitidamente a gente foi chamada para olhar para aqueles que ninguém olha. Para aqueles que ninguém quer. Aí a gente vai estar lá. Então, esse seu projeto é maravilhoso. Precisar de mim, eu estou aqui. Bora fazer isso, vamos. Vamos, me presta um podcast aí pra gente fazer alguma coisa aí relacionada ao suicídio. Tá livre aqui, tá, querida? Você tem todo o espaço aqui para você fazer o que você quiser. Nunca desista. E que bom que um dia você falou, Senhor, o que é para eu fazer? E eu com certeza, imagina quantas pessoas não pegaram esse bilhetinho no ônibus, cara. Eu fico imaginando, velho. É lindo demais, é importante demais esse seu projeto. E assim, aqui a gente tem a bola da vez. E aí, se você quiser, o Alexandre, filmar para Japão, no Instagram dela, é a bola da vez, é a hora que você fica só com você. E você fala uma mensagem para todas as pessoas que vão te ouvir. O que você quiser. Você quer que eu fale o quê? Eu não quero nada. Eu quero que você fale o que você quiser, o que vem do seu coração, o que você deseja falar, que você almeja que todas as pessoas ouçam. Agora é a tua vez. É com ela. É o que eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo que é Jesus ouve sua oração e não confunde a sua voz. Por mais clichê que seja, por mais que fala assim, Deus não me ouve, Deus te ama. Toda vez que alguém chegar em você, falar pra você que Jesus te ama, ou que você ouviu uma mensagem, que você sabe que aquilo você vai achar assim, eu acho que não é pra mim. É Deus querendo falar com você. É Deus ouve sua oração, não confunde sua voz. Deus tem o melhor pra você. Eu vou falar o que eu falei num vídeo que eu postei esses dias da semana. O que Deus tem pra gente é melhor. O que você tá vivendo hoje é pra Deus te forjar, porque nunca vai ser sobre você, vai ser sobre outras pessoas. E Deus vai começar a te usar para ajudar outras pessoas. Então Deus está te ouvindo, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você quer e o que Ele tem para você é melhor e maior. Amém, que linda. Maravilhosa, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Bia? Eu quero agradecer, eu gostei muito de te conhecer. Eu também adorei te conhecer. Deus abençoe.
nossa, a Lilian, quando a Lilian falou de você, que a Lilian eu conheci ela na igreja de uma amiga minha, e a gente ficou amiga assim de internet, e aí quando ela falou, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Quando você falou, né, que ela te indicou, fiquei muito feliz, porque às vezes a gente acha que você falou, né, às vezes a gente acha que a gente não está sendo visto, e o que é mais importante da gente é dar um bom testemunho. Em todos os lugares, não sei eu não sei só dentro da igreja uma coisa e lá fora ser outra, a gente tem que ser a mesma coisa em todos os ambientes. Então, isso que eu sempre peço para Deus, Senhor, me usa, Senhor, se tiver alguma coisa que não está te agradando, me fala, eu quero ser imagem e semelhança de Cristo. Eu não quero ser uma Bianca aqui, uma Bianca ali, eu quero ser a mesma Bianca em todos os lugares. E eu quero que as pessoas sintam e vejam o Senhor em mim. É isso que eu sempre peço. E quando eu recebo convites, porque outras pessoas me indicaram, eu sei que eu estou no caminho certo. Você está no caminho certo. Eu sei que eu sou falha, todo mundo sei, eu sou muito pecador, como Paulo disse ali, né? Dos pecadores eu sou o pior. Mas eu tento ser a melhor pessoa todos os dias, porque eu quero ser Jesus na vida das pessoas. Nossa, gente, até me arrepiou, porque tipo, exatamente essa oração. A gente tem, depois quando eu voltar, nós pretendemos fazer um projeto e eu espero poder contar com você nesse projeto. Com certeza. Né? Eu costumo falar que tudo que Deus manda aqui, existe um propósito. Né? Existe propósito de desconhecido, existe propósito até do Alexandre ter vindo aqui, né? De poder, uma outra até situação, né? Só para a gente finalizar, quando você conheceu o Alexandre, ele não era da igreja, mas você era? Eu era da igreja, mas eu não estava muito, eu tinha terminado um casamento, aí eu já estava meio, mais parado do que mas eu nunca deixei de ir, porque foi na pandemia, aí tipo assim, às vezes tinha alguns cultos e a gente ia, às vezes ele ia comigo, né? Às vezes eu chamava ele. Ia por você. Então, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Eu quero chamar vocês dois, sabe por quê? Porque a gente escuta muito, às vezes a gente, dentro de algum ministério, eles sempre, a maioria, não, a gente nunca generaliza, tá? Mas a maioria dos pastores, eles têm mania de falar assim, olha, você tem que casar com um homem de Deus. Você tem que casar com um homem de Deus. Você tem que ter um homem de Deus. Gente, vamos parar de falar essa merda. Porque assim, vamos ser bem sinceros. Cara, se você sabe quem é você em Cristo, se você tem certeza de quem é você, deixa Deus te usar para levar o Alexandre para a igreja. E olha isso. Olha, então, agora às vezes, não, você não pode namorar um cara que está no mundo. Não, gente, a gente vive no mundo. Pelo amor de Deus, a gente não vive em Nárnia, a gente não vive em Plutão, né? A gente vive no mundo. Cara, ok? Mas assim, parar, porque o que eu vejo às vezes de mulheres, eu trabalho muito com mulheres. Não, eu estou lá na igreja, estou pedindo para que Deus me dê uma pessoa. Cara, de boa, a maioria das pessoas que estão na igreja, a maioria das pessoas que estão na igreja, principalmente os homens, estão porque são casados. A maioria. Ou estão porque, de repente, eles estão ali tentando se restituir de alguma situação. De drogados, ex-usuários, alguma coisa assim voltada para isso. Por quê? Porque a maioria dos homens, eles têm essa resistência. Eles têm, a maioria tem. A não ser que ele foi criado dentro da igreja, né? Ali com o pai e com a mãe. Aí ele pode até que ser que ele seja ali, fica ali. Mas ali, geralmente, provavelmente a mãe vai querer que ele case com 20 anos de idade para não pecar, né? Então, aí acaba casando. E aí uma mulher de 40 anos, como é que ela vai ter a oportunidade de ter uma pessoa? Pode aparecer. Mas às vezes o que tem para você, o que Deus tem para você, está lá fora. E vai usar você para transformar a vida daquele homem. Então, tipo assim, a questão da igreja, você fala assim, você tem que casar com Deus. Tipo assim, eu não aconselho ninguém que age num namoro evangelístico, né? Tipo assim, aconteceu, porque o Alexandre quis também. Tipo assim, porque a gente tem que, tipo assim, eu acredito que a gente tem que casar com pessoas que têm o mesmo propósito. Tem o mesmo propósito? Tem. Se você vê ali que, tipo assim, agora se você vê um indício de que a pessoa não quer, enfim, aí tipo assim, é de história pra história. Mas é o que eu falo. Se você sabe quem é você. Não, agora tipo assim, quando eu fui casada, quando eu voltei pra... É que eu não gosto de ficar expondo isso, porque eu não gosto de ficar expondo o meu ex-marido, né? Beleza, mas eu vou falar. Quando eu voltei para Jesus, que eu conheci ele, falava assim pra ele, nossa, mas você vai ficar com ela? Ela é do mundo. Ela já tem uma filha, ela tá se convertendo agora. Só que aí quando, tipo assim, ao longo dos anos que a gente ficou junto, que a gente separou, tipo assim, metade das pessoas que conheciam a gente não sabe que a gente terminou. Tem gente que acha que a gente terminou por causa de mim. O motivo deve ter sido a Bíblia. Não foi interessante. Foi flerte na internet, mandando mensagem pra amiga minha, dando esse em cima de amiga minha. Eu não sei se ele chegou a ficar com alguém também, nem quero saber, isso é um problema dele
Mas veja bem, ó, ele começou a namorar com você, mesmo E era todo mundo amigo da criticando, mas você hoje é outra pessoa, independente dele. Você hoje está fazendo o seu mistério. É nessa questão de, vai procurar o amor de Deus. Não, talvez a pessoa que está dentro da igreja nem é tão de Deus assim. Pois é. É isso que eu quero falar, porque assim, eu acho muito importante a gente falar, principalmente isso para os adolescentes. Eu fui de uma igreja que tinha 3 viúvas, velho. Coitadas. Elas sofriam, tipo assim, cara, não tinha homem pra elas lá não, tá? Não tinha, porque era uma igreja pequena, todos os homens que frequentavam lá eram, gente, a realidade, eram casados, e aí elas falavam, que eu tô orando para que Deus me mande um homem. Como assim te manda um homem, querida? E se ele mandar um cara que tá lá na rua, você não vai querer, porque você está sendo instruída a não dar a oportunidade. Mas se você está firmada na rocha, porque você tem que influenciar e não ser influenciada. É isso mesmo. É isso que eu falava com o projeto. As pessoas não mudam com cobrança, elas mudam com exemplo. Exatamente. Como diz meu filho, ele fala assim, ó, a boca fala, mas o exemplo arrasta. Isso mesmo. Simples assim, entendeu? Mas é isso, eu tenho que terminar, gente. Todo mundo que vem aqui, a gente tem tanta coisa pra falar, que uma coisa vai puxar outra, tanto assunto, que senão a gente fica o dia inteiro aqui. Gente, um bebê, muito obrigada, amor. Muito obrigada. Precisa de mim aí pra qualquer coisa, tamo junto. Gente, segue ela no Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida, entenda que o Evangelho é amor, o Evangelho é empatia, o Evangelho é muito mais do que às vezes você ouve ou vê aí de outras pessoas. Né? Dá oportunidade para vocês sentirem esse amor que é pleno, é maravilhoso. Ele não faz a gente sentir falta de nada. Isso é ser próspero, é não sentir falta de nada. Então vocês entendem aqui, ó, que são duas, cada um do seu jeito biruta, mas a gente está aqui. Então, entenda que você também pode estar. Se dê a oportunidade de saber o quanto aquele homem te ama. Ele deu a vida dele porque ele te amou primeiro. Então, volta com esse amor para ele. Um beijo para vocês e fica com Deus.